Nós vamos agora meditar na Palavra de Deus, dando sequência aqui ao trabalho do Senhor, ao culto. Nós vamos ler o texto em 1 Samuel, capítulo 30, o verso de número 6. Os irmãos que estão aqui estão acompanhando a leitura, você em casa também pode fazer o mesmo. 1 Samuel, capítulo 30, o verso de número 6, está escrito assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos, que ficaram de pé. Eu quero conversar um pouco com os irmãos nesta noite, os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa e outros que posteriormente estarão assistindo também através do YouTube, sobre o bom ânimo na adversidade. Ora, nós estamos passando por um momento de adversidade na nossa nação, e eu posso dizer até que a nível de mundo, porque a questão ela perpassa não só pela área da saúde, mas pela área econômica, não só aqui de Jequié, mas de todo o Brasil. Então, em meio à adversidade, foi o que Davi enfrentou. Deixa eu contextualizar aqui essa história bíblica, para depois nós fazermos algumas aplicações para nós. Davi, ele estava num período da sua vida que ele estava fugindo de Saul. E ele foi então agora, saiu do meio do seu povo, do meio da nação de Israel, e ele junto agora com os filisteus eles estão indo contra Israel em uma peleja. Davi, ele está junto com os filisteus, com seus homens de guerra, e ele sai junto à peleja também. Só que quando chega no meio da jornada, a caminho da peleja, os filisteus decidem mandar Davi de volta. Davi, ele estava, alguns estudiosos dizem que ele montou um quartel-general em uma cidade chamada Ziclag. E Davi, ele então, com seus homens, vai à peleja. Quando os filisteus decidem rejeitar a presença de Davi e a ajuda de Davi, no dia seguinte, retorna para a sua cidade, onde havia ficado seus filhos, suas esposas. Naquela época, o homem podia ter mais de uma esposa, ainda que não era o projeto original de Deus, mas Davi tinha 2 esposas nessa ocasião. Todos os valentes de Davi também tinham as suas esposas e filhos. Quando eles estão retornando para sua casa, eles têm uma surpresa muito desagradável, porque haviam invadido a cidade de Ziclag, haviam saqueado toda a cidade, havia tomado os seus filhos, os filhos de Davi, os filhos de todos os seus guerreiros, havia também tomado as suas esposas, tocaram fogo na cidade e fugiram. E então o texto que nós lemos no verso 6 é justamente a hora que eles chegam na cidade e se deparam com essa situação. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, na jornada, na caminhada do rei Davi, o grande rei Davi, tem 2 pontos muito difíceis na sua vida. Na verdade, ele enfrenta muitas adversidades. A gente pode falar de quando Absalão o perseguiu, a gente pode falar de quando ele comete o adultério, o homicídio
e quando Deus ele traz a correção a Davi ao ponto de o seu filho morrer. Mas em nenhum desses textos a gente encontra uma descrição como a gente vê neste episódio da vida de Davi. O texto diz que ele está profundamente angustiado. Davi era o líder destes homens de guerra. E há aqui uma pressão muito grande sobre Davi. Ele está passando por um momento de adversidade. Mas olha, algumas preciosidades que esse texto tem para nós. O texto vai demonstrar um equilíbrio emocional muito grande de Davi. Olha, meus irmãos, nós que somos líderes compreendemos como que é. Vejam vocês, esse momento que o Brasil está enfrentando, as autoridades, como tem sido difícil para as autoridades. A gente pode falar do presidente, de governadores que têm que tomar decisões difíceis, há uma pressão muito grande, e é o que está acontecendo aqui com Davi. Aqueles homens, todos eles vão falar contra Davi, ao ponto de pensar em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O ânimo se retirou deles. Olha, eu tenho observado 3 comportamentos muito nocivos nessa época que nós estamos vivendo. O primeiro comportamento são aquelas pessoas que estão prostradas, que a adversidade, que o problema, que a dificuldade, que o desemprego, que a situação econômica começou a afligir esta pessoa, e ela vai sentindo o peso dessas coisas e ela vai se inclinando até o ponto de já não ter mais forças e se prostram diante da dificuldade e diante do problema. Um outro grupo de pessoas que eu observo de um comportamento muito nocivo são pessoas negativas. O que são pessoas negativas? São aquelas pessoas que não conseguem ver absolutamente nada de bom, nada de positivo. Olha, eu acho que não vai dar certo, não será possível, não adianta nem tentar. São aquelas pessoas que pensam assim, são as pessoas negativas. E junto com essas pessoas também anda junto as pessoas que são pessimistas. Porque enquanto o pessimista, ele vê o problema, foca no problema, dorme pensando no problema, o otimista, ele vê o problema, mas pensa na solução. Ele vê a dificuldade, mas ele pensa no milagre. Ele vê à sua frente um mar vermelho, mas ele olha e vê que Deus é poderoso para abrir este mar. Ele volta o seu olhar para Deus, as suas forças estão no Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, esses 3 comportamentos é muito nocivo e a gente tem que ter cuidado para isso não estar em nós. Agora, note o texto. O que é que o texto vai dizer? Olha, o povo estava amargurado. Nós temos visto esses dias assim, pessoas desesperadas, pessoas com problemas emocionais. Eu já falei aqui que eu tenho notado que há mais pessoas com problemas emocionais do que com o problema do coronavírus, que não tem apego ao vírus, porque não tem este equilíbrio de saber filtrar as informações. Tudo que a televisão fala, a pessoa acredita. Qualquer notícia que ela vê no WhatsApp, ela acredita, não sabe filtrar, não tem equilíbrio para saber discernir as coisas e ficam apavoradas, esquece da fé, esquece de Deus, esquece que é crente. Mas nesse momento não, meus irmãos. O crente em Jesus Cristo, ele tem que ser aqui como Davi. Olha o que é que Davi vai fazer. Os seus homens começaram a chorar, não só eles, mas inclusive Davi. A gente está falando de homens de guerra. Não está falando de homens de guerra, homens que estavam acostumados à peleja, que enfrentavam.
a fio da espada, mas eles começam a chorar, tamanho era a dificuldade. Mas sabe o que é que acontece? Olha o que é que Davi vai fazer. Então Davi se esforçou no Senhor. Davi se esforçou no Senhor. Algumas versões vai dizer, fortaleceu-se no Senhor. Outra diz, animou-se no Senhor. E uma outra diz, apoiou-se no Senhor. Meus irmãos, neste tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de nós nos animar no Senhor, nos fortalecer no Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Há um Deus que é o guarda de Israel, que é o Senhor da nossa vida. O Deus do Salmo 91 continua sendo o nosso Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é que está a nossa fé? Se eu abrir as portas desta igreja, será que o povo vem cultuar a Deus ou vai ficar morrendo de medo em casa? Precisamos seguir os parâmetros de segurança, de saúde, as normas, mas o crente tem que saber em quem ele confia e em quem está a sua fé. A nossa fé está em Deus, irmãos, que é o guarda perfeito do seu povo. A igreja não pode se dobrar diante das dificuldades. Quando a gente olha a história, o tempo está finalizando e não é um culto normal, né? A vontade é de pregar, porque a gente já está um dia sem pregar. Mas observe, quando a gente olha a história, a gente vê que a igreja de Deus é uma igreja destemida. A igreja enfrentava o Coliseu romano, a igreja enfrentava leões, a igreja enfrentava fogueiras de fogo, enfrentou Nero, enfrentou perseguições terríveis. E quanto mais aperta a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais vem a dificuldade, mais a nossa fé aumenta. Quanto mais o problema se agiganta, mais o povo dobra os joelhos. E aí Deus também se levanta em favor do seu povo. Meus irmãos, nesta igreja, nesta cidade tem uma igreja viva. Nós estamos orando. A igreja está fechada as portas, mas nós estamos orando. Lá perto da minha casa, toda hora que eu saio da janela, tem crente no meio do mato, crente no monte. Eu vejo há 3 horas, é de madrugada. Os crentes estão orando, os pastores estão orando. O coronavírus está com os dias contados. Deus vai fazer o milagre. Todas as previsões pessimistas contra a nossa cidade, contra o nosso país, os céus vão intervir, meus irmãos, na nossa história. Nós acreditamos assim. Davi se esforçou no Senhor. Olha, meu irmão, nós temos que nos esforçar em Deus, animar o coração, levantar a cabeça, tirar esse pessimismo. Está desesperado? Não, se esforce no Senhor. E Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. E ele buscou a Deus. E o Senhor falou: vai, Davi, porque eu vou dar os teus inimigos nas tuas mãos. Davi perseguiu os inimigos e o Senhor restituiu tudo que eles haviam levado, filhos, esposas de todos eles, e ainda teve o despojo na guerra. Davi volta vitorioso. Deus honra a fé de Davi. Olha, meus irmãos, nós vamos finalizar aqui nesta noite, mas só que em João capítulo 4 versos 35 vai dizer: levantai os olhos e vede. Esta é uma palavra pastoral, é uma palavra profética nesta noite. Levanta os seus olhos e vede. Levante os seus olhos e vede o Senhor Todo-Poderoso, que peleja em favor da sua igreja. A vitória virá. A igreja de Deus permanece de pé. O trono de Deus continua inabalável. Deus é o Senhor da história. Ele governa os céus, governa a terra e é o Senhor das nossas vidas. Nós vamos finalizar o culto nesta noite agradecendo a Deus. Tenha bom ânimo, meu irmão, meus irmãos, tenhamos bom ânimo. Não deixamos o desespero tomar conta de nós. Não, de jeito nenhum.
E nós temos que ser esse ponto forte para as pessoas, para os vizinhos, para todos. Olha, Deus tem a saída, Deus está no controle de toda a situação. Amém. Nós vamos finalizar cantando Ele Vive, né? Porque